Oi, minha gente, como vocês estão? Eu estou bem. E eu também. Estamos bem. Esperamos que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme que acabamos de assistir no cinema, Sorria. Um filme bom, graças a Deus. Um terror psicológico, uma trama bem intrigante. Logo de início, vamos dizer que esse vídeo, sim, terá spoilers. Graças a Deus também. Porque a gente é um tipo de canal que a gente só fala com spoilers, gente. Então, tipo, se você já assistiu o filme, você vem aqui e nos assiste. Agora, se você não assistiu ainda o filme, é por sua conta e risco, tá? Porque Assista o filme e volta aqui depois. Vai ter spoiler, sim. Bom, antes de tudo, fomos ver o filme. Foi uma sessão tranquila. Pouquíssima gente. Acho que muita gente tá superestimando esse filme. Que é das pessoas. Superestimando, no caso. O filme. Não sei se eu falei a palavra certa, enfim. Subestimando o filme. Subestimando, exatamente. O filme. Porque bateu o olhar, viu que é um filme de terror. A pessoa não dá muito crédito. Por que não dá crédito? Porque os filmes de terror ultimamente, claro, fugindo de certas obras, que muita gente sabe aí, como Midsommar, Hereditário, A Bruxa. Esses filmes, sim, são filmes bons. É filme de nicho. Mas é um filme de um nicho totalmente diferente do terror clássico que todo mundo está acostumado. Então, tipo, quando vem esse filme assim diferente, com esse terror psicológico, o povo fica tudo, né, relutante de assistir, pra saber se é bom ou não. E logo de cara, conta a história de Rose. Rose... Como é o nome dela? Rose Coulter. Rose Coulter, ela é uma psiquiatra, uma doutora de um hospital psiquiátrico. E logo de início, um filme já vai mostrando uma... Como é que eu posso dizer? Uma cena tempos atrás, quando ela é criança, que ela tá com... num corredor, ela escuta certos barulhos, ela vai abrir a porta e ela vê a mãe dela morta. Provavelmente a câmera vai vindo, descendo assim pelas gavetas de um criado mudo. Vira assim. Vira. E vê alguns remédios no chão e percebe-se que ela morreu, dá a entender que ela morreu de overdose. Né? Se logo aí já dá a cena já dá um supetão e ela já parte para ela cuidando ali dos tratos do hospital com os pacientes ali. O filme já, quando começa, passa essa cena de uma introdução bem legal que mostra um quadro diferente, um modo de filmagem meio que horizontal da mãe dela meio que morta, sei lá, catatônica por causa dos remédios que ela tomou e com isso teve uma overdose. Mostra que ela é uma ótima psiquiatra. Ela é outra psiquiatra e que trabalha muitas horas por semana. Inclusive, ela está quase tendo uma crise de burnout. Exatamente. Ela está há muito por tempo... excesso de trabalho. Ela está há 2 dias, do plantão de 2 dias. Aí o filme começa, a trama começa quando ela está finalizando esse segundo dia de plantão. Quando ela fecha a porta, antes de fechar a porta, o chefe dela pede para ela ir embora, que ela já está há 2 dias já trabalhando. Ela pega, fecha a porta. Quando ela fecha a porta, o telefone toca. Ela me atende embora, viu? Porque quando esse telefone toca, é uma emergência de uma paciente. Chamada Laura. Isso, de uma paciente que ela está tendo um ataque. Até então, uma crise de pânico. Isso. Antes de falar mais do enredo, esse filme, ele tem muitos... O modo que fizeram assim, eu achei muito bem feito as filmagens do filme. Sim. Porque tem cada enquadramento de câmera. Sim. Tem cada joguete que você olha assim, você começa a ficar submerso naquela trama, tipo, óbvio, você não vai ficar da maneira que a personagem está passando, mas você fica tão agoniado quanto ela. Então, tipo, cada parte que esse filme vai se desenrolando, você fica numa apreensão Sim. constante. E o mais interessante desse filme é que
eu posso dizer, além da todo enquadramento de câmera, todo joguete de câmera que tem nele, o mais impressionante, o que mais me chamou a atenção, foi os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros é o que faz você ficar com medo. Sim. São os efeitos sonoros. Muito bons. E a face dos personagens. Cada pessoa, tipo, é aquele sorriso estranho, cabuloso, que você fica sem entender que merda é isso que tá acontecendo. Voltando, ela recebe essa paciente totalmente transtornada na sala, chamada Laura. Ela diz que o professor, assim tem na ficha, que o professor acabou se suicidando na frente dela. E aí ela diz que ela não sabia explicar direito ali, conversando com ela, o que é que tá por trás, que tá ocorrendo uma perseguição. Ela não sabe o que é que tá por trás dessa perseguição. Ela diz que é um ser, uma entidade, ela diz que tá em todo mundo que ela vê, até num avô que já morreu. Isso. Então, tipo, ela tá totalmente transtornada. E a Rose, que é a psiquiatra, a personagem principal, ela, óbvio, né, como qualquer psiquiatra, cética. Ela é totalmente cética. Então totalmente. Ela não tá levando muito a sério. Até aqui o seguinte, a paciente, ela vai demonstrando um comportamento agoniante ao decorrer que ela vai descrevendo os dias dela após a morte do professor na frente dela. É o seguinte, a partir daí, quando ela sai contando, você já vai tendo umas ideias de como isso é passado de um para outro. Você já mata ali, que é como se fosse uma maldição que é passada de um para outro. Quem morre passa a maldição para quem testemunha a morte, o suicídio. Ou seja, é preciso ver a outra pessoa se suicidando para ser a próxima vítima dessa entidade. A pessoa chega de uma forma agoniante. Após isso, a pessoa do nada ela muda de feição. Aí que vem a sacada do nome Sorria, porque a pessoa dá um sorriso macabro. Aí a partir disso ela começa a se automutilar ou se matar ou de alguma forma a tirar sua própria vida. Aí essa pessoa que viu termina pegando a maldição. A criatura, não sei, entidade, enfim, fica perseguindo você. Nisso começam os dias tenebrosos de Rose. Aí conta aí como foi que ela morreu. Mas antes de acontecer, ela vê essa garota que chegou. A paciente Laura. Totalmente assim, transtornada, como a gente falou. E no meio da conversa, ela vê a entidade em Rose, na psiquiatra. Então ela começa a se afastar, ela cai da cadeira. Até que um vaso quebra. Ela tá tipo vendo, até que um vaso entre elas lá quebra. Rose, que é a psiquiatra, já fica totalmente desesperada com medo. Pega um telefone de emergência que tem na parede. Quando ela fica até se debatendo, né? Isso. Tenta ligar para os paramédicos para vir para poder conter a paciente. Mas quando ela vira, tá lá a Laura com um pedaço do jarro que quebrou, do vaso. E ela, um sorriso totalmente macabro, começa a cortar trás do maxilar até o outro canto do maxilar. Me falou assim. Em questão embaixo, né? Fez como se fosse um sorriso, assim, começando daqui até essa parte do pescoço. E aí se mata. E nisso, Rose se encosta na parede e começa a fechar o olho desesperado. E isso é um gatilho para o trauma que ela tem desde criança, que ela viu a mãe dela morta lá. Aí despertou o trauma, aí já começou. A trama sempre fica, será que isso é questão do trauma dela, está sendo desencadeado pelo trauma ou realmente é uma entidade? O filme fica sempre nisso. Mas até que... E ainda vem um personagem misterioso, que é aquele paciente que chega, que ele fica falando, eu vou morrer. Tem uma certa todo mundo vai morrer. De pânico. Um cara que fica... Ele como se fosse uma premonição que o filme usa para dar um certo terror na Rose, que é a psiquiatra. E então começam os dias traumáticos dela.
essa mulher tem um noivo chamado Trevor. Trevor, Trevor o ator Trevoso. é o Jesse Usher, que faz o trem-bala do The Boys. Que a gente... Esse cara só vai Esse cara personagem só faz merda. personagem. Se eu ver qualquer outra trama, outro filme, outra série com ele, eu já sei que ele vai ser um bosta. Tudo Porque, que ele faz, ele é um bosta. A mulher tá lá, passando por todas as dificuldades e tentando ter uma ajuda de uma outra psiquiatra também, que ela fazia consultas particulares, não todas assim de outros pacientes, mas ela mesma ia se consultar com uma outra psiquiatra, entendeu? Porque eu acho que cada um tem um monstrinho dentro de si que precisa ser controlado. Todo precisa de um psicólogo. De um psicólogo, um psiquiatra, para poder, né, ter uma saúde mental legal. Então ela fica se consultando. Só que ela foi na esperança, nessa psiquiatra, para ter remédios, né, para controlar lá a ansiedade, o pânico que ela estava tendo naquele momento, por ter visto a menina, uma paciente, morrer na frente dela, assim, matou na frente dela. E aí eu sei que a vida dessa mulher começa a ficar de ponta de pé. O chefe dela vê ela numa situação difícil, dá uma semana de folga remunerada a ela, ela fica relutante no começo, mas ela recebe os dias de folga dela. Ela conta pro marido, pro Trevor, que é o noivo dela, mora com ela, e o cara não dá a mínima importância. No mesmo dia que acontece o caso que ela viu, que a testemunha a morte da menina na frente dela, ela vai para um jantar com a irmã dela, que o nome da irmã dela é Holly, uma outra personagem patética, que só fala, aquele tipo de pessoa que só fala coisa... Porque é o seguinte, é o seguinte, vou explicar. Se você for uma pessoa totalmente cética, normal, você, seja sincero, pra mim, não sei, certas, cada um é cada um, né? Mas tipo, ninguém vai acreditar. Tu chegar assim, céus, eu passei agorinha, eu tô caminhando, eu tô toda vez da minha casa, eu tô vendo coisas, eu tô vendo um espírito, um alienígena. Ninguém assim de cara vai acreditar, gente. Então ela fica toda, as pessoas ao redor dela, familiares, a irmã, o cunhado, o noivo. Tem um outro carinha também que é um policial. Esse chega depois. Que logo mais vamos falar dele. Que também conviveu com ela desde a infância. Teve até um namoreco entre eles. Era um ex dela. Era um ex dela. Tipo, ninguém acredita nela. Então... Mas acreditar é uma coisa. Dar importância, ouvir a pessoa é outra. E a única pessoa que deu importância foi o Joel, que é o policial, o ex dela. Só que, tipo, sabe por que também ninguém dá importância? Porque até uns dias atrás, essa mulher tava boazinha, pô, e ela é uma psiquiatra. E também aí, um pouco cética, o que o povo pensa, pô, a menina é uma psiquiatra, é uma doutora renomada de grande importância, tem uma saúde mental exemplar. Sim. Como é que essa mulher do nada tá falando disso? Tá dizendo que acredita nessas coisas? Então, tipo, a galera não dá credibilidade. Mas também foi uma falta de tato do noivo dela. Ele poderia chegar antes e avisar a irmã que aconteceu aquilo tudo. Porque a irmã começa a falar lorota, coisas sem valores. E dá pra nitidamente perceber que a psiquiatra lá, a Rose, ela não tá bem. Ela tá meio catatônica, assim, pensando no que houve, e ela toma falar. Isso o filme faz de propósito pra demonstrar isso. A diferença entre as duas. Sim, ela tem um gatinho, ela fica tendo visões dessa paciente que morreu. Sim. Ela fica tendo visões da mãe dela. Ela fica tendo alucinações. Que não deixa de ser visões também, em outras palavras. Aí, em um certo momento, ela tá sempre colocando comida pro gato. Em um certo momento, ela bota comida, o gato não tá. O que aconteceu? O alarme da casa, tipo, dispara. Ela vai atender o telefone. Uma hora tá com o telefone na mão, outra hora não tá. Então, tipo, ela tá perdendo a noção do que é real e o que não é real. Tem uma das cenas, assim, uma da parte que a gente vê que ela tá realmente já tá começando a ficar totalmente submersa na situação que ela tá, que é o do aniversário do sobrinho. Que ela compra um trem, tudo. Tenta um pouco esquecer, assim, de certa forma, né? O que tá se passando. Ela compra um trem, faz todo o embrulho lá. E
O gato desaparece. Ninguém sabe onde o gato tá. O gato desaparecido. Numa das noites que ela tava se alucinando, o gato sumiu. É. Aí ela compra esse trem, faz lá a embalagem e no outro dia vai pro aniversário do outro dia. Canta parabéns. Nesse parabéns a gente percebe que, sabe aqueles momentos que acho que muita gente, todos nós passamos, e muita gente passa. Que você tá assim, naquele local, mas ao mesmo tempo não tá. É um dos efeitos sonoros que acontece no momento desse filme. Quando estão cantando parabéns e o parabéns começa a ter um... É como se ela tivesse lá e não tivesse. Como se o mundo ao redor dela tivesse numa ressonância diferente da dela. Exatamente. Ela tá em outro paralelo já. O mundo já tá numa forma, numa velocidade diferente da dela. Ela já tá pensando em outra coisa, tá preocupada no que ela tá vendo das visões. Aí eu sei que cantou-se parabéns, vai partir bolo, vai comer, vai abrir presente. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Aí óbvio, tem alguns clichês assim, que você já fala, pô, é clichê legal. Aí eu já sei, mas são colocados em momentos certos. Entendeu? Não é uma coisa que é jogada assim, aconteceu pra coisa. É clichês que acontecem em qualquer filme de terror, mas que você sabe que aquela premissa ali já poderia acontecer, já poderia vir. Então, vão abrir os presentes do menino lá, do sobrinho dela, e de repente vai abrir o dela. E o dela, quando que o menino abre a caixa, em vez de ter o trenzinho, tinha o gato dela morto. Então, tipo, ela tá arrasada, porque, óbvio, era um amiguinho dela, que ela começa a chorar com o gato morto, as pessoas ao redor, a irmã, o cunhado, o sobrinho, todo mundo assustado, com medo dela. De repente ela fica totalmente retraída, porque percebe que as pessoas estão começando a rejeitar ela. Ela vai dando um passo para trás, até que o tapete pega na quina, assim, do sapato no calcanhar dela. E ela tropeça numa mesa toda de vidro. Esse vidro quebra. Ela se arranha toda pelo braço. Fica toda arranhada. Vai parar onde? No hospital que ela trabalha. Vai fazer os curativos lá. Aí eu sei que de lá ela começa a ter mais coisas ainda. O chefe dela até visita ela no quarto, pergunta o que foi que aconteceu. Ela diz o que foi que aconteceu. Só que fica todo mundo, tá fazendo o que aqui? Vai pra tua casa. Ah, e outra, ela já tem um certo probleminha com a birita. Bebida, ela bebe muito. Bebe, viu? O que aumentou o gatilho dela nessas alucinações foi a bebida também. Ela bebe muito. Bebe. E aí, ela... Bom, ao decorrer do filme é isso. Ela vai tendo algumas aparições, vai tendo visões, até que ela... Pô, isso tá acontecendo comigo, porque eu vi a menina se matar na minha frente, a minha paciente. Então, eu vou começar a investigar o que é isso, né? Se tem alguma explicação, se tem outras pessoas, outros casos. Antes disso, de acontecer esse fato todo esse fato no aniversário do Jackson, que o nome do menino é Jackson, aparece um personagem, o nome dele é Joel. Ele vai lá preocupado, com saudade dela, querendo ver como é que ela tá, até de possível para reatar com ela, alguma coisa ele queria com ela. Só que ela é altamente, ela despreza ele. E ele fica muito chateado e como se estivesse falando, um dia você vai precisar de mim. E eu vou cobrar. Aí foi o que aconteceu. Quando ela começa nesse ar de investigação, ela pensa logo em quem? No Joel. Ela tenta conversar com o Trevor, mas Trevor você sabe, é trem-bala. Ou seja, não vai dar em nada, o cara é um trouxa. Pelo contrário, ele tem medo da vida dele se tornar uma calamidade por causa da noiva dele, que ele não gosta. Ele gosta só da vida que ela proporciona para ele. Ele pega já, contacta a psiquiatra dela para ir lá ver se não é o caso até de interditar ela. Aí ela vai no apartamento do Joel pedir ajuda a ele. Eles começam as investigações lá pelo computador mesmo, já que ele tem muito acesso, né? Sim, ele tem acesso total, policial. Aí ele vai procurando e vai vendo a ligação entre os casos. Tipo, percebe-se que a pessoa que viu a outra se suicidar também acaba se suicidando na frente da outra pessoa, que a outra pessoa que viu também acaba se suicidando, e assim vai, consequentemente. Até chegar nela. Até chegar nela. E ela percebe que teve uma
apenas uma situação em que a pessoa não se suicidou. Que foi um cara lá que tá preso, né? Isso, Um aí presidiário. ela também, nessas investigações dela, ela foi na casa de uma mulher que o marido dela morreu disso. Isso, exatamente. E que esse cara, E- dessa mulher, tava investigando o Isso. que era isso. Que Ele entidade desenhou, era essa? ele desenhou vários. Todas as pessoas que morreram tem todo a fase do que acontece. A pessoa começa assim, presenciando a morte, o suicídio, aí a partir daí começa alucinações, a partir das alucinações ele começa a ver quem morreu na frente dele, começa a ver algum parente morto que você sente muita falta, que você ficou afetado durante a vida. Aí durante 4 a 7 dias você comete suicídio. Ele encontra esse presidiário, que eu não sei se já que anotou o nome dele, mas se eu me esqueci aqui, então eu vou colocar aí embaixo para vocês verem quem é ou a imagem dele. E aí ela começa a fazer perguntas para ele como se fossem, como se ela fosse uma repórter, entendeu? Na verdade, não como uma repórter, mas sim como fosse uma amiga de uma paciente que está passando por isso. Como se fosse a ela não diz que é dela, ela não. que está passando. Obviamente que você acha que se ela dissesse, o cara é o que aconteceu. O cara não ajudou ela. Não falou muita coisa, né? Ela só soube de apenas uma coisa. Que pra parar essa criatura, essa entidade, ninguém sabe o que é, ou essa doença. O presidiário ele diz. Ele diz, então, que pra parar... Ele pede pro Joel sair da sala, porque ele não confia em policiais. Então, mas antes dela chegar no presídio, Joey diz que... diz ele lá no depoimento que ele teve que matar uma pessoa para poder o negócio parar. Mas quando ela vai lá no presídio falar com o preso, ele também diz a mesma coisa, que teve que matar a pessoa. Só que dá um revetrez nela na hora de conversar, ela fica nervosa. Na hora que ele diz que ela tem que matar uma pessoa e ter uma terceira pessoa como testemunha para que essa morte e essa maldição vá para a testemunha. Só que ela dá um revetrez nela. Dá uma agonia. Ela termina se acusando. Que ela vai acabar se entregando. Aí o cara diz que ela sai daqui, vai embora, começa a gritar lá, bater. Os guardas seguram o cara, manda ela embora. Joey lá de fora, porque o cara disse que não queria ir lá dentro da sala, vendo eles dois conversar. Aí Joey diz, o que foi? E ela fica sem querer dizer. Eu sei que essa mulher continua sem querer dizer nada pra Joey, vai pra casa dele, e ela pega o carro, vai na casa dela, pega uma faca, bota dentro do carro e vai pro hospital psiquiátrico. Chega no hospital psiquiátrico, ela fica, vou, não vou. Não sei se vou, Aí ela pega a faca e vai. Chega lá, ela vê o paciente que ela tava tratando, que tem uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Que fica repetindo, eu vou morrer, isso, que fica repetindo essas palavras. E aí ela chega, tira a faca e o cara já começa a gritar, porque da última vez que ela viu ele, foi visitá-lo, ela disse que ele estava querendo atacá-la ou não sei o quê. E já chamou os paramédicos para poder conter o cara. E aí ele já ficou assustado, né? Porque essa doida tá entrando aqui de novo, vai querer me conter de novo, como é que pode? E ele percebeu o olhar, ele já tinha medo. E ele já percebeu o olhar dela dela. de que ela ia querer fazer alguma coisa com ele. Aí eu sei que essa mulher puxa uma faca e começa a esfaquear o cara. O chefe do hospital chega na hora, mas ela continua a dar facada nele. Até que ela acorda. Era tudo na cabeça dela, ela tava sonhando. Aí o chefe, ela já acordada na vida real, o chefe do hospital psiquiátrico desce e bate no carro, né? Pra saber o que ela tá fazendo ali em frente. E aí ele vê a faca. Aí ela, não, aí já pega o carro e já, parte pra uma cabaninha. A antiga casa que ela morava com a irmã e a mãe. Isso. E lá ela se tranca, fica tendo algumas lembranças, né, de como era antigamente, viver lá, tudo. E aí a gente descobre que a mãe dela poderia ter sido salva por ela. Ela que não queria que a mãe fosse salva. Porque quando ela chegou, que ela abriu a porta, a mãe ainda estava com vida e pediu para ela ligar para os médicos. Só que ela não ligou porque ela queria que a mãe dela morresse, porque a mãe dela era uma péssima mãe. Ela já estava cansada, ela sofria abuso. Inclusive nessa época, a irmã dela, que era mais velha, a Holly,
ela não aguentou e saiu de casa. Ela era mais velha, já era 17, 18 anos, saiu de casa já com sua própria vida, trabalhando, e abandonou a irmã mais nova, a pura sorte com a mãe louca. E aí é o que o filme puxa a dúvida em você. E aí, será que isso não é desencadeado por esse fato que ela se sente culpada? Ela se sente tão culpada de não ter salvo a mãe. Hoje em dia, ela adulta, ela procura de todas as formas salvar as outras pessoas. Correto. Que são tão doentes quanto a mãe dela era. Então, tipo, não sabemos se é isso, entendeu? Se é uma entidade ou se realmente é um problema psicológico dela. A entidade até diz no momento. Só que é bem capaz de ser as duas coisas. É as duas coisas. Porque tem certos momentos lá na cabana que a entidade fala, né? Isso, a entidade. Ao decorrer, quando ela vai se adentrando na casa, o cenário começa a mudar, ela já percebe que tem algo de estranho lá. Aí ela vendo a mãe dela, a visão da mãe dela se transforma num monstro gigante, que aparentemente é a entidade. Aí o monstro começa a até falar com ela, dizendo que adorou o desespero que ela tem na mente, pelos todos esses problemas que ela tem escondido. O monstro adorou isso, e com isso o monstro, ele aos poucos, ele vai dominando ela cada vez mais. Até que começa uma briga lá entre ela e o monstro, ela finge que parece que tocou... Finge não, na cabeça dela ela tocou fogo no monstro, tocou fogo na casa, destruiu tudo, ela pega um carro e vai embora. Até que... Ela quando sai, ela tá na cabana de novo. Até que quando ela sai, que ela... Eu não sei se ela acorda de alguma coisa. Ela foge, parece que ela tá em casa. Ela pega e tá em casa. Quando ela tem outra alucinação, ela sai, ela tá na cabana de novo. Ela está na cabana, quer dizer que ela não sai Nunca saiu da cabana. Em momento nenhum. E aí começa de novo a outra briga com o monstro acaba possuindo ela. Isso, o Joel, que é o policial, indo lá dela. ajudar ela. Aí ela começa uma outra briga com essa entidade. Gente, eu achei top essa parte aí da entidade. Muito bom, o final foi bom. Que foi muito bom. E aí possui ela, que ela fica possui ela da mesma forma que possuiu a paciente. Só que dessa vez ele mostra. Só que dessa vez mostra como abrindo foi a boca feito. dele e ele entrando. E ele entrando. Aí ela, quando o Joey chega, ela já tá com um sorriso. Ela já tá com um sorriso totalmente diferente. Tá jogando gasolina nela. Jogando gasolina nela pra tocar fogo em si mesma. E o enquadramento dela pegando fogo no olho. A gente vê ela pegando fogo pelo olho do Joel. Isso foi sensacional. Foi massa. E aí o filme dá a entender que se Joel está vendo ela se suicidar, automaticamente Passou pra ele. Gancho para o segundo filme. Já parte para o segundo filme. Se é que terá segundo filme. Eu acho que sim, né? Porque se tiver vai ser legal. Tem como não ter um segundo filme. Já tivemos coisas piores com continuação. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito de filme de terror. Foda-se qual é o estilo deles. Óbvio que quando o filme de terror é muito mal feito, eu não consigo assistir não. Eu muito menos. Mas quando um filme de terror, não é nem essas 4 estrelas todas, mas é umas 3, 2, eu ainda assisto. Um filme de terror sendo trash, sendo dos antigão, Exorcista, Halloween, Jason, Olhos Famintos, eu assisto. Quando é terror psicológico, eu assisto mais ainda. Então, tipo, pra mim, eu gostei muito do filme. Eu dou nota 8. Eu gostei muito do filme. Geralmente, quando eu entro pra assistir esses filmes assim, que não é do meu campo de gosto, eu entro com expectativa baixa, né? Aí fui bem surpreendido pela estrutura do filme. E eu gostei muito da trilha sonora, do jeito que filmaram, das interpretações que foram muito boas, maravilhosas interpretações, até dos coadjuvantes, até de personagens secundários, foi ótimo. Gostei bastante, até do final, puxando gancho para o segundo. A minha nota é que eu dou 8,5. 8,5, não é? Foi muito mais caminho. Bom, gente, é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre esse filme. Assistam, que é bom. E um grande beijo pra vocês. Até mais. Fiquem na paz do grande criador rei. E sorria. Tchau.